Em qual momento eu resolvi automatizar as minhas operações no mercado financeiro e por quê? Eu sou Douglas Niemeyer, eu sou especialista em trade automatizado para o mercado financeiro e ajudo investidores e traders a ter melhor rentabilidade nos seus investimentos com a ajuda de tecnologia, com a ajuda de robôs de investimento. Vamos lá, eu recebi essa pergunta um tempo atrás de por que e quando eu resolvi automatizar as minhas operações no mercado financeiro e se tem alguma vantagem, quais são as vantagens de fazer isso. Então, eu resolvi gravar esse vídeo porque muita gente me pergunta isso, e se você tem essa dúvida também, essa é a hora de você tirar a sua dúvida. E já se inscreve aqui no canal e deixa o like, porque isso ajuda demais o canal e também ajuda você a ser notificado sobre conteúdos relacionados ao mercado financeiro, relacionados à automatização de estratégias. Olha só, eu opero o mercado há muitos anos e há muitos anos opero de forma automatizada, mas nem sempre foi assim. Eu operava antes como um investidor mais convencional, mais tradicional, tinha carteira de ações e tudo mais, e eu fui desenvolvendo os meus modelos operacionais, operando eles naturalmente de forma manual, né? Então eu fui juntando informações de várias fontes diferentes, até que eu fui chegando em modelos que se encaixavam com o meu perfil operacional. E aí a gente fala de perfil operacional em relação a tamanho de capital que você já tem, em aversão a risco que você já tem, como que você gosta, como que você se sente confortável em relação a operar, porque cada pessoa tem um perfil diferente, cada pessoa ela tem uma forma diferente de correr risco no mercado financeiro. Lembrando que para você rentabilizar o seu capital, para você fazer o seu capital crescer, você naturalmente precisa correr um pouco de risco, né, dentro do que você entende ali como sendo risco suportável, né? Então, dentro desse universo todo, eu fui criando os meus modelos, criando as minhas formas de operar. E por que automatizar uma estratégia? Qual foi o ponto onde eu vi que se eu tivesse ali as minhas estratégias sendo automatizadas, eu teria muito mais eficiência? Primeiro, antes de fazer isso, eu precisava ter um modelo sólido operacional. O que é um modelo sólido operacional? Uma forma de entrar com pontos muito bem definidos, testado, para entender aquele, né, os números daquele modelo operacional, taxa de acerto, payoff, qual é o rebaixamento de capital, se aquele modelo começa a pegar um momento ruim. Esses conceitos eles são muito importantes para você entender se você tem um modelo lucrativo no mercado, porque muita gente começa a operar o mercado sem nem saber exatamente o que está fazendo. Então, antes de você pensar em automatizar uma estratégia, sua estratégia, você precisa ter a estratégia muito sólida. Então, quando cheguei ao momento de ter a minha estratégia de forma bem sólida em relação ao que fazer quando o mercado fizer isso, o que fazer quando o mercado fizer aquilo, como entrar, como sair, aí eu comecei a ver que grande parte da parte operacional ali, né, 80%, é o tempo que você faz isso de forma mecânica. Então, apertar o botão de comprar, de vender e tal, são tarefas completamente mecânicas. E isso já faz praticamente 6 anos que eu opero dessa forma. Então, hoje, todas as minhas entradas no mercado, em todos os mercados que eu opero, são feitas de forma automática. Por quê? Isso me dá uma tranquilidade muito grande de saber que eu não vou ter nenhuma operação que não seja dentro da estratégia. Ou seja, eu não vou ficar procurando operações, eu não vou ficar ansioso ali na frente do gráfico, porque eu acho que o preço vai fazer isso e tal. Eu simplesmente eu tenho um modelo e esse modelo está dentro do robô, né? Dentro da tecnologia ali para fazer as operações. E isso dá uma tranquilidade absurda, porque você simplesmente tem a estratégia, o robô operando ali, monitorando para você. Porque esse é um processo mecânico. Imagina o seguinte: hoje, grande parte das minhas estratégias elas operam no gráfico intraday, né? Operam ali no gráfico durante o dia, né? Para quem não sabe, intraday é gráfico durante o dia, né? Então, eu opero ali no gráfico de 10 minutos, 15 minutos, todas as operações são de swing trade, aquelas operações mais longas, só que as entradas, elas acontecem ao longo do dia. E eu comecei a ver que eu era muito melhor remunerado se eu tivesse essa tarefa sendo feita por um robô e eu pudesse focar na minha profissão, pudesse focar no meu trabalho efetivamente. Por quê? Eu perderia muito tempo ficando na frente do gráfico ali e não só perderia muito tempo, como eu cometia erros também, né? De
comprar no lugar de vender, trocar o tamanho, né? Pô, era para comprar um contrato, era para comprar um lote de 100 ações, eu ia lá, comprava 1.000, porque apertava um zero a mais, porque você precisava fazer rápido, porque tinha um cliente te chamando, ou tinha um projeto para resolver. Então, essas facilidades que o robô traz, elas ajudam demais a você ter efetivamente liberdade, não só liberdade para você conseguir usar o seu tempo de forma eficiente, mas liberdade para, de fato, deixar a tecnologia fazer ali o que ela precisa fazer. Então, esse foi o ponto mais importante, assim, na decisão. E tem um segundo ponto, que é refinar a sua estratégia. Uma coisa é você ter lá um modelo, você ter as suas regras de entrada, regras de saída. Outra coisa é você efetivamente rodar um backtest daquele modelo, você ter aquele modelo totalmente backtestado. Para quem não sabe o que é backtest, eu vou deixar um vídeo aqui também para você entrar e entender o que é um backtest. Eu vou resumir para você. Backtest é justamente você pegar um histórico de preços daquele ativo que você vai operar e verificar como a sua estratégia teria performado ao longo dos anos. Isso é o que dá para você a tranquilidade de você poder executar isso de forma recorrente para você efetivamente poder aproveitar, né, e fazer lucro das operações ali, né? Senão, você está operando uma coisa que você não tem certeza, né? E isso é um problema. Você precisa realmente ter certeza daquilo que você está fazendo no mercado. Então, esse é um ponto, você conseguir testar a sua estratégia e refiná-la. Ou seja, aqui nesse momento eu tinha a minha estratégia, eu olhava, pô, aqui teria dado a minha entrada, mas quando você olha o backtest, você vê, olha, aqui deu entrada por causa disso, deu entrada por causa daquilo. Então você tem uma noção muito mais profunda se aquilo efetivamente funciona ou não. Então, esse é o segundo ponto e para mim é muito importante. Eu não definiria como primeiro ou como segundo, eu definiria que é essencial que você use uma ferramenta para fazer um backtest, para você conseguir validar a sua estratégia. E aí, a partir disso, você tem inúmeros ganhos, né? Então, o ganho de tempo para efetivamente a estratégia estar monitorando o mercado, o robô estar ali monitorando o mercado para você enquanto você está trabalhando, enquanto você está fazendo outra coisa. Isso é simplesmente essencial. Não tem erro humano, né? Você simplesmente não vai apertar o botão de comprar no lugar de vender, porque você está correndo, porque você tem que buscar o filho na escola, porque você tem que fazer isso, fazer aquilo. E isso ajuda demais. E aí, uma coisa interessante, né? Quando comecei a fazer isso, eu comecei a ver que eu tinha muito mais tempo para não ficar ansioso na frente do mercado e eu tinha muito mais tempo para estudar as estratégias, né? E estudar a fundo aquilo. Quando você começa a olhar a fundo uma coisa que você está fazendo, você começa a virar um especialista naquilo. Naturalmente, seja qual for a sua área, se você é um cirurgião, se você é um médico, se você é um engenheiro, se você é um arquiteto, se você se especializa em algo, você consegue ir muito mais a fundo naquilo, você consegue ter muito mais convicção naquilo, você conhece muito melhor aquilo, porque você efetivamente entrou a fundo naquele assunto. Então, a automatização, ela é um processo natural que acabou acontecendo para mim. E eu vejo que a grande maioria das pessoas que têm sucesso no mercado financeiro, elas têm ferramentas automatizadas, ferramentas que ajudam ela ali a tomar as posições. Então, quando a gente fala de robô de investimento, ele é muito mais relacionado com um facilitador. Então, vamos entender uma coisa aqui, né? Eu opero basicamente o mercado do Ibovespa dolarizado, onde eu tenho maior parte do capital, mas você pode pensar, se você opera aqui no Brasil, você opera de forma manual e você já fez a sua análise, você tem lá o seu modelo, você pode muito bem ir lá na sua ferramenta, colocar uma ordem para fazer a entrada no ponto que você acha que é o ponto que você deve entrar, de acordo com o seu modelo, e você deixa agendada essa ordem, e depois que ela entrar, você já coloca uma ordem de saída. Isso já é um passo de automatização. Você efetivamente não fica ali para fazer aquilo de forma manual. Você vai colocar a ordem manualmente, mas a ordem vai ficar lá para ser executada conforme o mercado for andando. Isso já dá um passo de automatização. E aí, depois, o passo que muita gente acaba se aprofundando é efetivamente o passo de criar um robô, criar estratégia dentro de um robô para operar o mercado. Então, eu vi que eu tinha essa necessidade porque acabou acontecendo de forma muito natural. E eu também sendo
como uma pessoa que trabalha com tecnologia, trabalhei 20 anos com tecnologia efetivamente, desenvolvendo softwares, eu tenho não é nem uma disposição, é uma certeza que a tecnologia, os robôs de investimento, tecnologia como um todo para o mercado financeiro, é o futuro. Tá? E quando eu falo é o futuro, não só da parte mecânica de efetivamente fazer as operações, mas também como usando inteligência artificial. A gente já tem uma evolução gigantesca. Hoje eu não utilizo inteligência artificial de fato, mas eu tenho muitas pessoas, tenho muitos amigos que já utilizam e já têm ótimos resultados com isso. E naturalmente, com o passar dos anos, a gente vai ter muito mais evolução relacionada a partes de inteligência artificial, robôs de inteligência artificial monitorando o mercado. A gente tem o nosso querido ChatGPT que está aí roubando no bom sentido, né? Trazendo aí um monte de coisa legal, né? Um monte de coisa bacana. Tem muito escritor aí que está usando o ChatGPT, tem muito engenheiro que está usando o ChatGPT para trabalho. Galera, assim, esses dias eu fiz uma brincadeira com ele lá e perguntei para ele quais as ações com maior potencial. Ele me respondeu: se tem ou não maior potencial, a gente não sabe exatamente, porque a gente não tem o dia de amanhã. Agora, ele já tem formas de fazer isso, fazer uma análise extremamente meticulosa em relação a vários fatores, juntando esses fatores. Então, a tecnologia, ela inevitavelmente vai ser uma coisa que vai cada vez mais estar presente no nosso dia a dia como trader. Então, eu não vejo o trader como sendo aquele cara que fica na frente do gráfico ali, todo dia tomando posição, porque tem um fator emocional muito grande. Eu não queria sofrer com isso, né? Eu sempre fui um cara que operei swing trade e naturalmente você sofre menos, porque você não fica ali o dia todo olhando a movimentação do gráfico, você toma suas posições no início do dia ou no final do dia, de acordo com a forma que você opera, mas naturalmente você acaba estando exposto ali ao mercado. E o cara que opera day trade, então, muito mais, né? Ele está ali o dia inteiro tentando fazer dinheiro no mercado. Agora, quando você começa a olhar um pouco mais de fora, você vê que o comprar e vender, apertar botão, é uma parte totalmente mecânica que ela pode e ela deve ser totalmente automatizada. Porque aí você tem inúmeros benefícios com isso. Então, essa é a minha história de uma forma resumida, com o robô de investimento. Já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal, porque eu falo bastante aqui de tecnologia para o mercado financeiro, de modelos operacionais e como que a tecnologia, como que o mercado financeiro pode te ajudar a você atingir a sua liberdade financeira mais rápido, tá bom? E vejo você no próximo vídeo.